Oi pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eurico aqui. Hoje a gente vai dar continuidade a essa unidade 4. Então a gente vai falar sobre sistema cardiorrespiratório e exercício físico. Nessa unidade, ela vai ser dividida em três partes, uma unidade grande, complexa, mas a gente vai trabalhar essas partes da resposta cardiorrespiratória, não só cardiovascular, tá? Mas também respiratória a diferentes tipos de exercícios e intensidades de exercício, tranquilo? Então bora começar aí. Bom, pessoal, o sistema cardiorrespiratório ele tem uma função importante aí quando a gente fala de exercício físico, né? Então, o principal objetivo desse sistema é fornecer uma quantidade adequada de oxigênio para os tecidos, né? E remover também os resíduos que são produzidos. Então, a gente viu na unidade anterior sobre, por exemplo, lactato, né, íons hidrogênio. Então, todas essas coisas aí que precisam ser removidas do ambiente, né, ou que precisam ser reutilizadas, elas dependem desse sistema. Tanto do cardiorrespiratório também como do circulatório. Então, no sistema circulatório, que seria em nossas veias, artérias, né, o sangue correndo por elas, ele transporta os nutrientes e auxilia na regulação da temperatura corporal também. Então, eles têm um importante papel no controle da sua temperatura. O sistema respiratório e o sistema circulatório, eles vão funcionar de maneira conjunta, tá? Então é como se fosse uma unidade, eles se complementam e a ação de um influencia diretamente o outro. O sistema respiratório, por exemplo, ele adiciona oxigênio e remove CO2 do sangue, e o sistema circulatório é que vai fazer essa entrega, né, desses nutrientes por meio do plasma, do sangue, né, oxigenado aos tecidos de acordo com essas necessidades. Então a gente tem que entender que o sistema cardiopulmonar, ó, ele trabalha para manter a homeostase nessa relação aí O2 e CO2 nos tecidos corporais. Agora, alguns ajustes circulatórios são necessários quando a gente fala de exercício. Então, toda vez que você começa a fazer exercício, aumentou a sua demanda de oxigênio nos músculos, né? Aumentou a necessidade desse músculo receber mais oxigênio e nutrientes, ocorrem algumas coisas. Uma delas é o aumento do débito cardíaco. O débito cardíaco ele vai ser marcado, gente, por esse símbolo aqui, tá? Esse Qzinho aqui. O que quer dizer esse Qzinho? É o símbolo, né, que representa o débito cardíaco, e ele é basicamente você multiplicar a frequência cardíaca pelo volume sistólico. Lembrando que frequência cardíaca a gente mede geralmente por minuto, né? E essa frequência cardíaca ela está associada, né, a mudança dela em repouso e em exercício é bastante diferente. E o que seria esse volume sistólico? O volume sistólico é a quantidade de sangue que o coração ejeta em uma contração, em uma fase que você tem a diástole, né, que o coração enche, e a sístole, que é quando ele espreme ali para mandar esse sangue para o corpo. Então, essa C, o volume sistólico, é a quantidade de sangue que vai durante essa sístole. Então, se você quer saber qual é o débito cardíaco em função do exercício, é só multiplicar a frequência cardíaca por minuto vezes o volume sistólico, né, o volume de ejeção. E aí, você vai ter o débito cardíaco. Então, refere-se à quantidade de sangue que vai ser bombeada para o coração em um minuto. E o aumento da quantidade de sangue bombeado por minuto pelo coração, né, vai ser um fator que vai acontecer principalmente em função do exercício. E dois, a gente tem um outro ajuste que seria a redistribuição daquele fluxo sanguíneo de órgãos inativos, né, para os músculos esqueléticos que estão ativos. Então, isso aí a gente chama de sequestro sanguíneo. Então, aquele músculo que está se exercitando, ele demanda receber mais nutrientes, mais oxigênio, mais sangue. Então, aqueles músculos que não estão sendo exercitados ali, ou não estão sendo muito utilizados, eles vão perder um pouco esse suprimento sanguíneo e esse sangue vai ser desviado para aqueles músculos que de fato estão precisando disso daí, tranquilo? Bom, uma coisa, né, que vocês devem ficar atentos, né, é que enquanto as necessidades do músculo estão sendo atendidas, então outros tecidos, como o cérebro, por exemplo, eles não podem ficar sem fluxo sanguíneo. Então isso daí é uma particularidade.
Então, por mais que o cérebro ele não esteja envolvido, não seja um músculo fazendo exercício ali, mas o sangue, o suprimento para ele não pode faltar, né? Então, você precisa disso para manter as funções normais, a consciência e tal. E como que isso é feito? Por meio de controle da pressão arterial. Você consegue manter a pressão arterial nesse sentido para que esses órgãos continuem sendo supridos sem grandes problemas. Tá bom? E aqui, gente, a gente tem um gráfico que ele mostra essa relação, o que, que acontece durante o exercício da nossa frequência cardíaca e do volume sistólico e, consequentemente, o que a gente chama de... é, fugiu o nome. Débito cardíaco. Né? Então, a frequência aí é o produto da frequência cardíaca e a pressão arterial. E o que, que acontece com o nosso débito cardíaco? Então, observem o seguinte. Deixa eu até pegar uma canetinha aqui para desenhar para vocês. Bom, nesse gráfico aqui, o que está de azul claro é frequência cardíaca, tá? Heart rate. O que está de roxo é stroke volume, que seria o volume de ejeção, né? Aquele conceito que eu dei ali atrás para vocês. E aqui está o nosso débito cardíaco, né? Cardiac output. Então você tem aqui isso em exercícios leves, em exercícios moderados e em exercícios intensos e máximos, né? Em relação à intensidade do exercício aqui. Essa coluna aqui, ó, vocês têm a frequência cardíaca, né, batimentos por minuto, estão aumentando aqui, ó, né, de baixo para cima. E você tem do lado de cá o nosso débito cardíaco, né, que seria o produto da frequência cardíaca vezes a pressão arterial. Então observa que você começando a fazer o exercício, é comum que você saindo do repouso e indo para o exercício, a sua frequência cardíaca comece a aumentar. E isso também, gente, é em relação à intensidade do exercício. Veja que em exercícios mais intensos, né, eles cobram mais da frequência cardíaca do que exercícios mais leves, por exemplo, né? Então veja aqui, ó, olha a coluna, né, a altura da coluna de frequência cardíaca para um exercício moderado, né, que você vai estar ali em torno de 140, 150 batimentos, e olha isso para um exercício leve, né, em torno de 100 batimentos, tá? Agora, veja também que o seu volume de ejeção, a quantidade de sangue que o coração bombeia por minuto, também é maior, né, dependendo da intensidade do exercício. Só que aqui acontece uma particularidade, ó. Veja então que o débito cardíaco ele sempre vai aumentando em função do exercício, da intensidade do exercício. Porém, o que mais contribui para que você mantenha um débito cardíaco elevado em exercício, ou seja, você precisa de mais sangue sendo bombeado e chegando ali nos tecidos, né, à medida que o exercício aumenta, o principal responsável por isso, à medida que aumenta a intensidade do exercício, vai ser a frequência cardíaca. Veja que ó, a frequência cardíaca ela vai subindo à medida que sobe a intensidade, mas veja que aqui ó, o volume de ejeção praticamente já não muda muito. E por que que isso acontece? Porque se você faça uma associação, você fazendo o exercício, à medida que você está se exercitando e começa a aumentar o ritmo, a sua frequência cardíaca não acelera, o seu coração não bate mais rápido. Então esse bater mais rápido está sendo demonstrado aqui, ó, sua frequência cardíaca ficando mais alto à medida que aumenta a intensidade do exercício. Só que veja que o volume de ejeção, ou seja, a quantidade de sangue que sai do coração a cada batida, ele estagna. Por quê? Porque o coração batendo muito rápido não dá tempo dele se encher muito de sangue para mandar muito sangue para o corpo. Então, o volume de ejeção, quanto mais o coração se enche de sangue e quanto maior é a força de contração desse coração, mais sangue sai em um único batimento, em uma única sístole. Só que quando o exercício está muito intenso e a frequência cardíaca está muito rápida, não dá tempo dele encher muito, né? O batimento está corrido ali, né? Não dá,
tá dando tempo do coração se encher muito de sangue para bater e mandar muito sangue para o corpo. Então é por isso que aqui o volume de ejeção ele não muda muito. Mas para compensar isso, o que que acontece? A frequência cardíaca aumenta. Ou seja, já que eu não consigo mandar muito sangue por sístole, né, em 1 minuto, o que que eu faço? Eu estou mandando pouquinho sangue, mas eu estou mandando pouquinho sangue um monte de vezes por minuto, ou seja, batimentos por minuto, para que eu consiga mandar uma quantidade elevada de sangue. Mesmo que não saia muito sangue uma única vez, eu faço isso várias vezes, um monte de vezes, né, de pouquinho em pouquinho, mas para que eu consiga atingir aquele volume necessário de sangue que me cobra o exercício. E isso daí vocês vão perceber quando a gente mostra, né, que o débito cardíaco vai aumentando à medida que aumenta a intensidade do exercício. Tranquilo, pessoal? E aí começa a acontecer alguns ajustes e alguns efeitos, né? E a gente chama isso de efeitos crônicos aí do exercício, né? Geralmente, para pessoas treinadas, principalmente treinadas em exercícios de longa distância, né? Atletas de endurance, que fazem corridas de longa distância ou pedalam durante muito tempo, né? Ou seja, exercícios que demandam principalmente do sistema oxidativo, tá? A frequência cardíaca de repouso deles geralmente é mais baixa. Ou seja, se você estiver em repouso aí, agora, né? Peço até que você faça esse teste. Fica aí sentado numa posição confortável, faça a medida aí, né, da sua frequência cardíaca, né? Coloca os dois dedos ali sobre a artéria radial ali do seu punho, né? Então faça aquela frequência de pulso, né, que nós chamamos. E aí conte aí quantos batimentos você vai dar em 30 segundos, depois multiplique isso por 2, você vai ver a sua frequência cardíaca de repouso. Então vamos supor que a sua deu aí em torno de 80, 90 batimentos por minuto. Isso quer dizer que o seu coração dá 90 a 80 a 90 sístoles, né, contrações por minuto. Em cada contração dessa, ele está mandando uma certa quantidade de sangue para o corpo, tá? Agora, um atleta de endurance, o que que acontece? Como o coração dele sofre adaptações, geralmente as adaptações são, o coração ele aumenta a câmara interna, né? Ele não necessariamente fica só maior por fora, né? Ele aumenta o espaço interno. Se esse espaço interno está aumentado, o que que significa? Que entra mais sangue e quando se contrai o coração, sístole, ele manda mais sangue em um único batimento. Então vamos supor que em um batimento você mande, sei lá, vou chutar valor nada a ver, tá? 5 ml por batimento, quer dizer que um atleta de endurance ele vai mandar 8 ml por batimento. Então isso no final das contas significa o quê? Dentro de 1 minuto. Vamos supor que dentro de 1 minuto você tenha que atender sei lá, 5 litros de sangue bombeado ali, né? Vamos supor, tá? Para um atleta de endurance, para ele mandar essa quantidade de sangue, ele tem que bater menos vezes o coração por minuto. Por quê? Porque a cada batida ele manda mais sangue. Se ele está mandando mais sangue, ele não precisa bater mais vezes por minuto. Então, isso é uma adaptação crônica, né, de um atleta de endurance, por exemplo. Para cada batimento sai mais sangue do coração dele, ou seja, ele precisa bater menos vezes a quantidade de vezes que o coração bate por minuto para mandar a mesma quantidade de sangue que você mandaria pro seu corpo, tá? Só um segundo. E aí, isso a gente vê exemplificado aqui, ó, nesse exemplo que eu estou dando aqui para vocês, ó. Aqui pessoas sedentárias e aqui pessoas treinadas em endurance. Digamos que, ó, olha lá, ó, o débito cardíaco, né, em litros ali, ó, para ser mandado, né, por minuto, seja de 5 para ambos, tá? Ambos vão mandar a mesma quantidade. Só que veja que o sedentário ele está com uma frequência cardíaca de 70 batimentos por minuto e o treinado 50 batimentos por minuto, tá? Mas por que que isso acontece? Porque
A pessoa sedentária, como o coração dele é um pouco menor, as câmaras internas são um pouco menor, o volume de ejeção é menor, ou seja, ele manda menos ml, ó, ele está mandando 71 ml por batimento. Ao passo que o atleta treinado endurance, como as câmaras internas do coração dele, principalmente ali o ventrículo esquerdo, é maior, entra mais sangue e no batimento sai mais sangue também. Então ele manda mais sangue por batida. Então veja que para mandar essa quantidade aqui, ó, ter esse débito cardíaco aqui, ó, para uma pessoa destreinada, ele precisa bater o coração dele 70 vezes. Ao passo que uma pessoa treinada precisa bater só 50 vezes. Ou seja, ele é muito mais eficiente, né? Ele economiza muito mais o coração dele, dá uma sobrecarga muito menor ao coração dele do que uma pessoa destreinada. Então, a frequência cardíaca de repouso, né, na maioria de condições, né, eu não estou falando para doenças não, mas para condições normais de pessoas treinadas, quanto menor a sua frequência cardíaca de repouso, quanto menor não, né, mas uma frequência cardíaca de repouso menor significa que você é treinado aerobicamente. Tranquilo? E aí nós temos, né, quais são os ajustes, né, do volume sistólico aí, né, o que influencia, né, para que o meu volume sistólico seja modulado, né, regulado, enfim. Então nós temos alguns fatores aqui. Dentre os fatores, o volume diastólico final, ou seja, a quantidade de sangue que entra ali no meu ventrículo esquerdo antes dele ser mandado para o corpo, então a quantidade de sangue que está ali dentro antes de ser bombeada, a pressão da artéria aorta, a pressão média dela, e a força de contração do seu ventrículo, né? O quanto é forte o seu ventrículo na hora que ele bate ali para mandar esse sangue. Então, esse volume diastólico final vai ser a quantidade de sangue nos ventrículos nesse fim da diástole, ou seja, encheu o coração antes da sístole, né? Encheu o coração todo, quanto de sangue tem ali. Então, esses três fatores influenciam o volume diastólico final. E aí, a gente tem que olhar para essa lei aqui, ó, chamada de lei de Frank-Starling, que essa lei de Frank-Starling, opa, desculpa, gente. Porque essa lei de Frank-Starling ela fala diretamente de um fator da contratilidade, da força de contração aí do coração neste caso, para mandar mais sangue para o corpo. Então isso tem a ver com alguns fatores, né, de comprimento ali, né, e de elasticidade, né, que tem nesse músculo, né? Então, por exemplo, o aumento do retorno venoso durante o exercício, ou seja, o sangue voltando, né, para o coração, isso é o retorno venoso, ele vai gerar um aumento nesse volume diastólico final, né, aumentando a força de contração ventricular. Qual é a ideia disso? Quanto mais sangue está voltando e mais está enchendo o ventrículo, quanto mais ele se enche, mais ele alonga as fibras, né? Imagina um balão se enchendo, ele vai sendo alongado, né? Vai ficando mais com mais tensão ali, né? Mais aumentando aquele comprimento ali dele. E aí essa energia elástica é responsável por ajudar na força de contratilidade. Então, isso também vai funcionar para o músculo esquelético. Quando a gente for falar de treino de musculação, essas coisas, né, de contração muscular esquelética, a gente vai ver isso. Mas quanto mais alongado tá, mais energia elástica acumula e aí na hora de se contrair, ele soma a força de contração pelas proteínas contráteis, né, a quitina e miosina, mas também da elasticidade, aquela energia elástica que se acumulou e quer voltar ao comprimento original, então fazendo com que o batimento venha com mais força, né? Então essa relação comprimento-tensão. Eles também colocam um aumento do número de interações de pontes cruzadas, né, de actina e miosina. Isso daqui eu já questiono bastante, porque à medida que você alonga mais, você diminui a formação de pontes cruzadas. Pelo menos para o músculo esquelético é assim. Então, o que explica essa maior força de contração do coração, ao meu ver, não é essa maior interação de pontes cruzadas, porque se ele está mais alongado, ele está formando menos
pontes cruzadas. Geralmente, a maior formação de pontes cruzadas se dá no comprimento de repouso. Mas como ele está alongado, o que explicaria mais essa força de contratilidade é o acúmulo de energia elástica. Imagine um elástico, né? Se você aumenta o comprimento do elástico, vai aumentando, quanto mais você aumenta, se você solta, ele volta com mais força, porque ele quer voltar ao comprimento original, aquela energia elástica acomodada ali, tá? E aí o que que acontece? Se você tem uma força de contratilidade maior, aumenta a quantidade de sangue bombeado por batida, ou seja, aumenta o volume de ejeção. E o uso da contração muscular, né, como bomba para esse retorno venoso. O que que eu quero dizer com isso? Imagine, por exemplo, a musculatura ali dos seus membros inferiores, os gastrocnêmios, por exemplo, a panturrilha, né? Quando você vai contraindo esses músculos, imagina numa corrida, né? A cada pisada que você dá, esses músculos se contraem. Significa que ele aumenta o volume dele e aumenta a rigidez, né? Então eles diminuem o comprimento em geral, aumenta o volume, né? O tamanho e aumenta a tensão, ele fica mais duro, né, digamos assim. Então, olha só, um músculo relaxado, o sangue, né, tá aqui, ele vai sendo armazenado aqui entre essas válvulas aqui nas veias, e aí ele está armazenado ali. O músculo contrai, o que que faz? Ó, ele espreme aquele vaso e joga o sangue lá para cima. Aí eu digo, mas por que que ele não joga para baixo? Porque aqui a gente tem uma válvula, né? Que ela controla esse retorno. Inclusive pessoas que têm problemas de varize, né? Essas coisas que vão acumulando aquelas veias, né? Na perna, quando ele está com, geralmente quando ele está com problema nessas válvulas, porque aí quando tem essa contração, parte do sangue vai lá para cima, mas parte dele volta e fica aqui armazenado. E aí vai dando aqueles problemas que a gente vê, tá? Mas então a bomba aqui, ó, de contração é isso. O músculo se contraindo, ele vai espremendo, né, digamos assim, o sangue, e esse sangue vai sendo mandado de volta para o coração, e aí você aumenta, nesse caso, né, o volume diastólico final, porque você está tendo um maior retorno venoso. E aqui a gente vê esse ajuste, né, circulatório em função de desvio cardíaco, né? Esse desvio cardíaco ele acontece em exercícios prolongados ou em ambiente quando está muito quente também acontece, que ele provoca um aumento gradual da frequência cardíaca e uma redução do volume sistólico. Geralmente, gente, se você aumenta demais a frequência cardíaca, o volume sistólico diminui. Eles meio que se autorregulam. Por quê? Aquela explicação que eu dei para vocês anteriormente. Se está batendo o coração muito rápido, não dá tempo do coração encher muito de sangue. Então, se o coração não enche muito de sangue e ele está batendo com muita velocidade, ele vai mandando pouquinho em pouquinho sangue para o corpo. Então, ou seja, o volume sistólico diminui, tá? O aumento da temperatura central aí explica algumas coisas, né? Por exemplo, um maior percentual de sangue circulante desviado para a pele para dissipar o calor. Então, quando você está fazendo exercício, sua temperatura aumenta, assim como num ambiente quente também. E aí o que que acontece? O sangue ele é desviado para a periferia, né? Para perto da pele aqui, para que ele pegue aquele calor que está lá no interior do seu corpo e traga para a superfície, e aí esse sangue aqui, ó, próximo à pele, entra em contato com a pele, troca calor e aí vai ser evaporado, ou sob forma de suor, que vai molhar a pele e aí o calor vai ser evaporado, ou por aí vai. Por isso que quando está muito quente, você tem vasodilatação periférica. O que que é vasodilatação periférica? As suas veias, né, que você vê que, por exemplo, você olha para o seu braço, para a sua perna, essas superficiais aqui, você vai ver que elas estão mais grossas, mais calibrosas, ou seja, o sangue está indo mais para perto da sua pele. Isso ocorre de forma diferente no frio. No frio você tem vasoconstrição periférica. Por quê? Porque no frio você quer manter o calor interno. Então essa temperatura tem que se manter ali. Então quanto menos troca de calor com o ambiente externo, melhor. Então, essas veias elas se contraem, elas quase somem ali, né, de perto da pele, por exemplo, para ela não trocar tanto calor com o ambiente, e aí nesse caso um ambiente muito frio esfriando a pele, esse sangue passando ali perto da pele fria, se esfriando também, ele retornando para o interior do seu corpo, ele ficaria mais frio e aí você ia perdendo
temperatura. Então são ajustes que vão acontecendo em função, por exemplo, da temperatura, tá? Essa maior contração de sangue também na periferia e perda desse volume plasmático pelo suor vão resultar na redução desse retorno venoso. Outro fator importante é isso daqui, ó. Calor, você transpira muito. Transpirou muito, perde muita água, muito no suor, né? E aí o seu sangue vai ficando mais denso. Seu sangue ficando mais denso, é mais difícil, né, dele retornar para o coração. E aí você vai tendo essa quantidade de ajustes aí. Essa redução do volume diastólico final vai diminuir o volume de ejeção. Por quê? Se está enchendo menos o coração, menos sangue para ser bombeado. Então, menos sangue sai a cada batida. Para compensar isso, o que acontece? A frequência cardíaca acelera. Então você aumenta a sua frequência cardíaca. Por quê? Porque a intenção é manter o débito cardíaco. Olha o que aqui? Então eu preciso do meu débito cardíaco, vamos supor lá em 5 litros, como a gente viu naquele slide lá anterior. Então, se eu preciso mandar 5 litros por minuto para o meu corpo e a cada batimento eu estou mandando pouco sangue, então eu tenho que bater mais vezes para mandar a mesma quantidade de sangue. Então a gente vê isso daqui, ó. Essa linha azul mostrando meio que continuamente, né, o débito cardíaco, né, e ele se mantendo de certa forma no mesmo padrão, né, com pequena variação ali, né, à medida que corre o tempo, mas você vê que ele se mantém, ele não muda muito. Porém, olha só o volume de ejeção. Ó, o volume de ejeção começa a cair, começa a diminuir, né, por causa desses fatores que eu expliquei aqui para você. Então, tô perdendo é, suor, né, e aquela coisa toda, tá voltando menos sangue para o meu corpo, né, por causa da temperatura. Então, ele vai aqui, ó, caindo. E se ele está caindo, o que, que tem que acontecer com a frequência cardíaca? A frequência cardíaca tem que ir aumentando para multiplicando esses dois aqui, eu tentar manter o débito cardíaco. Tranquilo, pessoal? E aí a gente tem os fatores que vão regular o débito cardíaco. Então, lembrando, débito cardíaco, frequência cardíaca multiplicado pelo volume de ejeção. O que controla a frequência cardíaca? Tanto os nervos parasimpáticos quanto os nervos simpáticos. Então, eles são regulados aí, a frequência cardíaca é regulada por eles. O que regula o volume de ejeção? A força de contração ali do miocárdio, do músculo, o volume diastólico final, ou seja, o quanto o coração se encheu para bater, e isso vai ser regulado pela pressão arterial média, tá? Sendo que essa força de contração, ela está diretamente ligada ao volume diastólico final, que isso leva àquela lei que nós vimos ali, que é aquela lei de Frank-Starling, ou seja, quanto mais alonga ali, né, vai gerando esse acúmulo de energia elástica, e aí a contratilidade, né, a força de contração aumenta em função desse alongamento, tá? Essa palavra aqui, ó, stretch. Stretch é alongar, tá? É estirar, aumentar o comprimento. Então essa lei aqui complementa essas duas, né? Quanto mais você alonga ali, maior vai ser a sua força de contração, e quanto mais você aumenta o retorno diastólico para o coração, mais você vai aumentar o seu volume diastólico final. O seu coração vai se encher mais de sangue. E aí, pensem comigo, coração Coração se enchendo ali de sangue, enchendo, enchendo, enchendo. Está o quê? Alongando, alongando, alongando. Aumentou, alongou demais as fibras desse coração. Na hora dele bater e mandar esse sangue, além da força de contração do próprio músculo, ele também juntou a energia elástica que vai ajudar ele a voltar ao comprimento original e mandar mais sangue para o corpo. Tranquilo? Bom, seguindo aí. Aqui a gente vê uma associação entre o débito cardíaco e o VO2 máximo. Vocês já viram o conceito de VO2 máximo, né? A quantidade de oxigênio ali que você consegue absorver e utilizar, né,
durante o exercício. Quanto maior o VO2 máximo, mais treinado em endurance, né? Ou seja, em exercícios de longa distância é o atleta. Então o VO2 máximo ele tem essa relação de utilizar, né, a potência que se utiliza o oxigênio aí, né, durante o exercício. Pessoas com VO2 máximo maior, eles tendem a conseguir fazer exercícios durante mais tempo e em maior intensidade, tá? E existe uma relação entre o débito cardíaco e o VO2 máximo, tanto para pessoas treinadas quanto destreinadas, tá? Então a gente vê aqui uma relação, ó, deixa eu pegar minha canetinha aqui para mostrar para vocês, uma relação entre o débito cardíaco máximo e o consumo máximo de oxigênio, que é o VO2 máximo, tá? O que está de azulzinho aqui é a pessoa sedentária e o que está de vermelhinho aqui, de laranja, sei lá, é o atleta. Veja que, independente dele ser atleta ou não, essa relação ela poderia, desculpem, né, minha reta toda torta, né, mas imagine isso aqui uma reta. Uma reta representaria muito bem isso daqui, tanto para sedentários quanto para atletas. O que vai modificar é o valor, né? A quantidade, por exemplo, de consumo máximo de oxigênio por minuto e a relação disso com o débito cardíaco máximo, né? Então, para um atleta seria aquilo ali, para um sedentário, por exemplo, seria isso aqui. Mas você vê que em termos de proporção, isso não muda muito, né? Então, se respeita bastante essa proporção. Então, há uma associação bastante grande entre débito cardíaco e VO2 máximo, ou seja, quanto maior o seu VO2 máximo, maior o seu débito cardíaco. É só a gente lembrar disso. Por quê? Porque pessoas treinadas, além deles terem o VO2 máximo maior, né, ou seja, maior capacidade de utilizar aquele oxigênio no exercício, ele também tem alguns ajustes, como por exemplo, o coração dele se enche mais de sangue, as câmaras, né, estão maiores, ele se enche mais de sangue e ele bombeia mais sangue por minuto. Então, isso daí, aumentando a frequência cardíaca, você aumenta o débito cardíaco, tá? Só um parêntese, gente, porque algumas condições diferentes aí, né? Por exemplo, para exercício, adaptações para exercício de endurance, né? Por exemplo, de longa distância e exercício de musculação, que ambos vão gerar adaptações no coração. Porém, a adaptação gerada por exercícios de endurance, né, de longa duração, é o aumento da câmara interna ali do coração, né? O coração aumenta em tamanho e aquela câmara interna também aumenta, então ela fica maior e consegue encher mais de sangue. Então, para cada batida, né, batimento cardíaco, o volume de ejeção é maior, ele manda mais sangue. Já na musculação também acontece um aumento do volume de ejeção, mas não pelo mesmo motivo. Porque no treinamento de musculação, o que aumenta em si não é o tamanho da câmara interna, mas a espessura do músculo, né? O músculo fica maior. Igual quando a gente faz musculação, né? Nossos músculos no hipertrofia ficam maiores. O mesmo acontece com a musculatura do coração. Ela fica mais forte, né? Aumenta o volume dela. O espaço interno, a câmara, né, para a entrada de sangue ali, pouco muda. Mas como o coração ele aumentou a força ali dele, né, o músculo está maior, quando ele se contrai com mais força, então ele manda mais sangue para o corpo. Por quê? Toda vez que o seu coração bate, não é mandado todo o sangue que está dentro do ventrículo para o corpo. Sempre fica um pouco de sangue ali ainda no ventrículo. Só que para pessoas treinadas em musculação, ele consegue mandar mais sangue, ou seja, fica menos sangue guardado ali dentro do ventrículo do que para pessoas não treinadas em força. Tá? Então essa seria uma principal diferença aí dessas duas adaptações em função do treinamento. Então, no duplo produto, né, a gente vai ter esse produto da frequência cardíaca e pressão arterial sistólica. Então, isso daqui é uma outra variável, né, que se utiliza bastante e ela marca principalmente o trabalho que o seu coração está fazendo durante o exercício. Então, se você quer ver a quantidade de trabalho que o seu coração está sendo imposta, é só você multiplicar a sua frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica, tá, pessoal?
Então, você multiplicando frequência cardíaca por minuto vezes a pressão arterial sistólica ali naquele momento, você vai ter um valor, né? Ele não tem uma unidade qualquer, né? Um valor arbitrário, mas esse valor aí, ele vai te falar o quanto de intensidade de trabalho está tendo para o seu coração naquele exercício. Então ele vai fazer uma estimativa da carga de trabalho do miocárdio, né, e do resultante VO2 máximo que você está trabalhando. Essas modificações na frequência cardíaca e na pressão arterial vão contribuir de forma igual para mudanças no duplo produto, porque há uma multiplicação, né? Então, eu mudando a frequência cardíaca ou eu mudando a pressão arterial ou os dois, eu vou interferir no duplo produto. E os valores típicos que nós temos de duplo produto, né? Valores típicos, assim, em geral, em média para a população, em repouso é de 6.000, levando em consideração uma frequência cardíaca de 50 batimentos por minuto, uma pressão arterial sistólica, né, de 120, né, milímetros de mercúrio. É só lembrar, né, quando a gente faz aquela medida de pressão arterial, a minha está 12 por 8. Esse 12, na verdade, é isso daqui, ó, 120 por 80. 120 de sistólica e 80 de diastólica, por exemplo, tá? Obviamente essa frequência aqui, isso daqui é para uma pessoa treinada, porque uma frequência cardíaca de repouso dessa importância aqui, isso aqui é bradicardia, né? Ou seja, a pessoa já teve adaptações e a frequência cardíaca de repouso dela é baixa. Para a maioria das pessoas que não são altamente treinadas, vai ficar em torno de 70 a 80 batimentos por minuto. Tá? Então, você multiplicando 80 vezes 120, você vai chegar ao valor aí, né, de 8, opa, desculpa, 8 vezes nada, nada, 8 vezes 2, 16, vai 1, 8 vezes 1, 8 e 1, 9, ou seja, seria, desculpa aí pelos meus números, né, meu mouse está ruim porque eu estou sem o mousepad aqui, então para desenhar tá difícil. Mas aqui, ó, seria em torno de 9.600 o valor aí de repouso para uma pessoa sedentária, tá? Já no exercício intenso, ó, a nossa frequência cardíaca, dependendo da idade, treinamento e tal, né, da pessoa pode chegar a 200 batimentos por minuto e a pressão arterial sistólica também sobe bastante. Aí você multiplicando isso, você pode chegar a valores bastante altos, né? Então, o treinamento de força e exercício realizado com os braços, geralmente também produz uma resposta mais alta da frequência cardíaca e da pressão arterial. E, consequentemente, né, o duplo produto vai ser maior para esses movimentos mais rítmicos realizados do que com os membros inferiores, tá? Então, isso daqui é um fator importante, porque quando você faz exercícios para os braços, o, digamos, a sobrecarga cardiovascular ela é maior do que se você estivesse fazendo exercício para os membros inferiores, tá? Isso daí tem alguns motivos, mas principalmente a força de resistência ali periférica que a gente tem dos membros superiores, os vasos, né, com menor calibre do que nos membros inferiores, ou seja, o trabalho ali, né, a influência que ele tem sobre o trabalho do miocárdio, né, o que ele está infligindo ali de trabalho do miocárdio para membros superiores é maior do que para membros inferiores. Isso a gente tem que ficar atento, né? Se você está trabalhando com uma pessoa lá que é cardiopata, alguma coisa assim, né? E que a gente tem que evitar muita sobrecarga sobre o coração, esses exercícios para membros superiores, né? Feitos de forma cíclica aqui e durante muito tempo, eles não são muito bons, né? Não devem ser muito utilizados, porque gera uma sobrecarga maior no coração do que se eu fizesse isso para membros inferiores, tá bom? Então são informações que a gente tem que levar em consideração. Aqui uma comparação, né, dessa pressão sistólica e diastólica durante exercícios dinâmicos, né, com braço e perna. Então, esses exercícios são feitos, geralmente quando é para braço, é um ergômetro de braço, tá? Que seria um ergômetro de braço? Imagine você numa bicicleta pedalando, em vez de você pedalar com os pés, você pedala com os braços, com as mãos ali onde fica o pedal. É lógico que você não vai ficar na bicicleta fazendo isso, né? Um ergômetro ele é construído, só tem aquela catraca ali, né, para você ficar segurando,
mas fazendo aquele movimento de pedalar, só que com as mãos, tá? E aí vejam que aqui, ó, para o percentual do VO2, então entendam isso daqui como um exercício bastante fácil, né? Não está requerendo um VO2 muito alto para fazer esse exercício, e esse daqui já é um exercício relativamente intenso, que você está tendo que utilizar 75% do seu VO2 máximo para fazer aquele exercício. Aqui, pressão sistólica e aqui pressão diastólica. Aqui para o exercício feito com o braço e aqui para o exercício feito com as pernas. E aí vejam que, ó, para baixa intensidade, sistólico, ó, muito maior do que para quem faz com o braço do que para quem faz com a perna, tá? E o diastólico também, tá? Muito maior para quem faz com o braço do que quem faz com as pernas. E à medida que eu vou aumentando aqui, ó, a intensidade do exercício, você aumenta isso, ó. Então veja a diferença de braço para perna e veja a diferença de braço para perna. Uma coisa curiosa que vocês devem ficar atentos também, gente, é isso daqui, ó. A pressão diastólica, tá? Geralmente quando se faz exercícios cíclicos, né, e de longa duração, como por exemplo uma corrida, uma bicicleta, que você fica mais tempo ali, é comum a pressão arterial sistólica aumentar, tá? Então você vê que tanto para braço quanto para perna, ela vai aumentando, né? À medida que aumenta a intensidade. Só que a diastólica não é comum ela aumentar, principalmente quando você faz para as pernas, ó. Veja que os valores de perna, ele variou de 70 para 75, né? Falando de uma mudança de intensidade de 25 para 75%. Agora veja que para braços, olha como que aumenta. De 90 ele foi para 103. Ou seja, teve um aumento grande aqui, né, da pressão arterial diastólica. Geralmente, pressão arterial diastólica ela não deve subir durante o exercício aeróbico. Isso seria até um indicador de pressão arterial alta, né, hipertensão. Mas para ergômetros de braço isso acontece, mostrando que ainda mais, né, aquela questão da dificuldade do retorno venoso. Possivelmente porque os membros superiores, né, o calibre dos vasos, né, os vasos são mais finos, né, então oferece mais resistência para o coração voltar, por isso, para o sangue voltar para o coração. Por isso que esses valores aqui tendem a subir quando você está fazendo exercício cíclico para membros superiores, tá? E aqui a gente tem a comparação agora para exercícios de musculação, né? Então a pressão arterial vai aumentar proporcionalmente à intensidade, tá? Então à medida que eu aumento a intensidade do exercício, a pressão arterial também aumenta. Vai atingir os volumes mais altos nas últimas repetições de cada série. Então se você observa esse gráfico aqui, ó, tá mostrando 10 repetições por série, né? Na primeira, na segunda e na terceira série. E o que a gente tem aqui de rabisquinho de azul é pressão arterial sistólica e de vermelho pressão arterial diastólica. Cada um desses pontinhos aqui é para cada uma das repetições, das 10 repetições. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então veja que à medida que você vai fazendo, ó, na primeira série ficou mais ou menos por aqui no final, né, das 3 últimas repetições. Na segunda série, ó, já ficou por aqui e na terceira série já ficou por aqui. Ou seja, vai aumentando a pressão arterial sistólica e ela vai se acumulando entre as séries, né? Porque você já vai fazer a segunda série já cansado em relação à primeira série. E o mesmo acontece para a pressão arterial diastólica, também aumenta. Como eu falei para vocês, não é comum em exercícios cíclicos, né, de corrida, por exemplo, bicicleta, mais para ergômetros de braço e musculação, é comum também aumentar a pressão arterial diastólica, tá? E ela também vai aumentando em função das séries, tá? Com cargas muito altas, então deixa eu mudar isso aqui, ó. Com cargas muito altas, a resposta pressórica maior vai ser para membros inferiores. Então fiquem atentos a isso daqui, porque isso se difere bastante de musculação para exercício aeróbico, como eu mostrei no slide anterior.
No slide anterior, vocês viram que a resposta pressórica ela é maior para membros superiores. Já na musculação, se a gente estiver falando de exercícios com muita carga, a resposta pressórica é maior para membros inferiores. O que que justifica isso? Imagine uma corrida. Por mais que você esteja correndo a uma velocidade alta, subindo um morro, alguma coisa, você tem contrações pequenas, rápidas e sem serem muito vigorosas, porque você não está carregando muito peso, é só o peso do seu corpo. Já na musculação, você coloca cargas tão pesadas que dependendo da carga que você está movendo, o seu músculo tem que se contrair com tanta força que ele espreme tanto os vasos que ele impede que o sangue passe ali durante aquele momento de contração. Então isso vai aumentar muito a pressão arterial, o que não vai acontecer com exercícios de corrida, por exemplo, que por mais que você tenha contrações, essas contrações são pequenas e elas não são tão intensas a ponto de interromper o fluxo sanguíneo, né? O retorno venoso, por exemplo. Então, por isso que para a musculação, membros inferiores tendem a ter uma resposta pressórica maior do que membros superiores, principalmente com muita carga. E se a gente estiver falando de exercícios cíclicos, né? Já é o contrário, membros superiores têm uma resposta cardiovascular maior do que membros inferiores. E aqui a gente tem as comparações, né? A barra de cima, ó, é a pressão sistólica, a barra de baixo é a pressão diastólica. Aqui, ó, em repouso, em exercício aeróbico, ó, veja que a diastólica não tende a subir, só a sistólica. Em musculação, por exemplo, para exercícios para braço, veja que sobe tanto a diastólica quanto a sistólica, mas veja que quando a gente faz exercícios para membros inferiores, na musculação, ele tende a subir mais ainda em comparação aos exercícios feitos com membro superior. Então, isso daqui é o oposto se eu estiver falando de exercícios aeróbicos. Tá? Para exercício aeróbico ocorre o oposto. Para membros inferiores, ela sobe menos, né? Ou seja, o ajuste cardiovascular é menor. Para membros superiores, o ajuste vascular é maior, né? Se eu estiver falando de exercício aeróbico. Para musculação, é o oposto. Para membros superiores, é menor. Para membros inferiores, com muita carga, é maior, tá? E aqui, mais uma vez, mostrando essa relação dos exercícios, né, e da resposta pressórica, né? Então, ó, blood pressure aqui, ó, para repouso, exercícios de rosca direta, né, exercício de flexão de cotovelo, por exemplo, a 95% de um RM, ou seja, com muita carga, e para membros inferiores, o leg press, para 95% também, com muita carga. E aqui a gente tem isso para um membro apenas, né? Isso feito de forma unilateral, ou seja, eu fazendo exercício para um dos lados do corpo, e aqui bilateralmente, para os dois lados do corpo. Sendo que aqui eu tenho a comparação com o leg press, tá? Com as duas pernas a 95, e aqui a 100% de 1 RM, né? Com carga máxima. Então, o que a gente repara aqui? Primeiro, no repouso, né? Minha pressão sistólica e diastólica estão aqui. Vou fazer uma rosca direta, né? 95%. Então, você vai fazer umas 3 repetições ali, é bastante carga. Sobra a pressão sistólica, sobre a pressão diastólica. Se eu fizer com o mesmo percentual de carga agora para membros inferiores, uma perna só, veja que ele sobe mais do que membros superiores, tá? Então, para membro inferior, a resposta foi maior do que para membro superior. Agora, quando eu comparo o mesmo exercício, leg press, porém uma perna só e duas pernas, vejam que com as duas pernas a resposta é muito maior. Isso daqui é bastante óbvio, né? Porque você vai ter mais musculatura envolvida, mais sangue envolvido, mais respostas envolvidas ali, principalmente dessa combinação de estímulos mecânicos, resposta pressórica, estática, né? Um exercício com muita carga, então você contrai muito, a musculatura impede muito o retorno venoso. Então, quanto mais massa muscular envolvida ali, mais carga você está movendo, mais musculatura envolvida, então isso daqui
vai ser diferente, realmente. Agora, curioso que se você pega o leg press, por exemplo, e faz com 100% de um RM, ou seja, com mais carga, com as duas pernas também, tá? Com mais carga do que esse daqui, veja que a resposta pressórica é menor. Pô, isso daqui é né, uma contradição. Como é que explica isso? A gente viu que aqui, ó, com uma perna, com carga elevada, ele vai ter uma resposta pressórica menor do que com as duas pernas, a 95%. Aqui eu aumentei mais a carga ainda. Coloquei as duas pernas, aqui é a carga máxima, ou seja, uma repetição que ele consegue fazer só. Mas a resposta pressórica é menor. Onde está a explicação nisso? No número de repetições. Aqui, ó, com essa carga de 95%, eu consigo fazer para membros superiores até 4, 5 repetições, tá? E aqui com essa carga, eu consigo fazer apenas uma repetição. Então, isso daqui ele fez uma única vez e acabou. Agora, isso daqui ele foi fazendo durante 4 vezes. Então, esse volume maior aqui com cargas elevadas garantiu que mesmo com esse daqui com a carga máxima, foi uma vez só, então o tempo é pouco para uma resposta muito grande e ele fica por aqui. Porém, com uma carga submáxima, mas também muito alta, aqui ele fazendo 4, dá tempo, além de ter uma intensidade muito alta, dele fazer isso durante mais tempo, e aí a resposta cardiovascular é maior. Então, o que, que a gente tem que tirar de informação importante desse slide aqui? Que primeiro, para coração, né, em relação à resposta pressórica, né, pressão arterial, se eu comparar membro superior e membro inferior, mesma intensidade, membro inferior gera uma resposta pressórica maior do que membro superior. Qualquer exercício de musculação você vai ter resposta também da pressão diastólica, né? Nos exercícios aeróbicos isso não acontece, né? A pressão arterial diastólica tende a permanecer, só a sistólica sobe. Em exercícios de força não, né? Tanto a sistólica quanto a diastólica tendem a subir. Segunda informação, então a primeira foi membro superior, gera mais resposta pressórica do que membro superior. Segunda informação, fazer isso para os dois membros ao mesmo tempo, né, para as duas pernas, gera uma resposta maior do que para uma única perna. Então, isso daqui a resposta é maior do que isso, com a mesma intensidade, com tudo igual. Só que, se eu faço isso com mais carga, porém uma única vez, isso gera uma resposta menor do que se eu fizer isso com muita carga, porém não máxima, várias vezes. Isso daqui, gente, porque a partir de 85% de um RM, ou seja, da contração máxima, você já tem oclusão total de vasos. Então, aqui no caso, você fazer 100% ou fazer 95%, em termos de a contração ser tão forte que impede o retorno venoso, é a mesma coisa. Isso daqui não muda para isso daqui em termos de sangue passando, porque a contração nos dois é tão intensa que o sangue não consegue passar no momento da contração. O que muda aqui é que por isso, por essa contração ser submáxima, você consegue fazer isso mais vezes, e aqui você faz menos. Ou seja, o volume também importa, tá? O volume vai ser importante nesse caso aqui. E aqui a gente tem o que nós chamamos de pressão arterial média. A pressão arterial média é você pegar a sua pressão arterial diastólica mais o produto, né, ou a diferença, desculpa, da pressão arterial sistólica menos a diastólica dividido por 3. Então, para você fazer essa conta aqui, primeiro você pega pressão arterial sistólica menos a diastólica, divide por 3, o resultado disso daqui você soma com a sua pressão arterial diastólica. E aí ele dá os valores médios, né? Então você vê que na musculação, aqui, ó, por exemplo, para o leg press, né, feito com as duas pernas ao mesmo tempo, com a carga elevada, você tem aqui as respostas da pressão arterial, ela vai subindo, né, de forma condizente ali, né? À medida que você vai fazendo as repetições, ó, ela vai subindo, 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 ao ponto que quando você termina, ela cai bruscamente, né? Então, ela é de 350, ela cai para 50 quando você interrompe o exercício. Então, veja que a resposta da pressão arterial ela é muito aguda durante o exercício.
Então você está fazendo exercício aí, ela está subindo, está subindo, está subindo muito, mas na hora que você interrompe o exercício, imediatamente ela cai abruptamente. Tá? Então você tem uma queda de pressão muito rápida. Por isso que algumas pessoas costumam ficar tontas às vezes também quando está fazendo musculação, porque você acabou o estímulo ali, ela cai muito rapidamente. Já a frequência cardíaca não, ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e quando você interrompe, ela tende a cair, mas ela não cai com a mesma velocidade e com a mesma intensidade que acontece com a pressão arterial. Tranquilo, pessoal? Além disso, né, uma outra questão que acontece muito nos exercícios de força é isso daqui, ó, o que nós chamamos de manobra de valsalva. Essa manobra ela tem que ser observada com cuidado, porque é você é, trancar ali a sua glote, né, e fazer força sem que o ar entre ou saia. Isso daí gera um aumento abrupto aí na sua pressão arterial, né, na pressão intratorácica. Isso vai mudar algumas coisas ali na sua resposta cardiovascular. Obviamente, se você faz isso, né, mas sem prender demais a respiração durante muito tempo, não tem muito problema. E também é importante isso daí, dependendo da sobrecarga que você estiver movendo, para aumentar essa pressão intratorácica e dar esse equilíbrio ali, né, desses músculos estabilizadores, até para que você não se lesione. Mas algumas pessoas têm que tomar cuidado com esse tipo de manobra, principalmente pessoas hipertensas, né, e tal, porque esse aumento da pressão aí de forma muito abrupta pode ser prejudicial. Então a gente tem algumas variantes aí na manobra de Valsalva, a gente consegue fazer algumas variações, mas basicamente ela envolve 4 fases. Na primeira fase é aquela que você puxou o ar e travou, então você começa a ter um aumento da pressão intratorácica. Então, e aí, gente, é só lembrar o seguinte: pressão arterial e frequência cardíaca, elas meio que se autorregulam. À medida que uma sobe, a outra desce. À medida que uma desce, a outra sobe, tá? Então aqui, ó, se você aumentou a pressão arterial, você cai a frequência cardíaca. Aí nesse segundo momento você está travando e fazendo força, então você aumenta. Ó, diminui, né, o retorno venoso, porque se está tendo pressão intratorácica aqui, esse sangue para entrar ali para voltar para o coração, ele está tendo dificuldade, né? A pressão ali está alta para ele voltar. E aí, né, com isso você diminui esse enchimento ventricular, o volume de ejeção ali vai ficar prejudicado, né? Consequentemente, você tem uma queda na pressão arterial e se caiu a pressão arterial, acontece o que com a frequência cardíaca? Aumento. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a vasoconstrição periférica, né? E isso tudo vai gerar um pequeno aumento na pressão arterial depois. Depois você libera o esforço, ou seja, a hora que você está soltando o ar. Então imagina que eu respirei fundo, travei, fiz força, depois eu soltei o ar. Na hora que você faz essa liberação de esforço respiratório, você vai ter um sequestro de sangue do leito vascular pulmonar que vai impedir, né, essa súbita queda da pressão intratorácica. Então começa a vir muito sangue. E aí a queda do enchimento ventricular, né, que vai ser provocado por essa queda na pressão arterial, vai gerar um aumento contínuo da frequência cardíaca. E por fim, né, você vai aumentar o fluxo, então você tem um pull que a gente chama, né, aumenta muito o fluxo venoso. Então você estava travando, travando ali, imagina que o sangue está querendo voltar, mas está tendo dificuldade. Aí ele vai se acumulando ali, vai se acumulando. Na hora que você abre a porta, aquilo vem de uma vez só. Então você tem o que a gente chama de overshoot, né, que seria um aumento, né, muito rápido daquele enchimento do ventrículo esquerdo ali. E aí esse maior volume sistólico, né, vai aumentar a pressão arterial aos níveis superiores ao do repouso e você tem uma bradicardia, ou seja, você diminui muito os seus batimentos cardíacos. Esse tipo de manobra leva a uma sensação de tontura, né? A pessoa que faz isso costuma ficar tonta, às vezes algumas até desmaiam por conta disso, por essas mudanças abruptas que acontecem no fluxo sanguíneo ali. Esse gráfico ele mostra exatamente, né, o que acontece nas diferentes fases aqui, ó. Então aqui você está em repouso. Aqui está mostrando a sua pressão arterial e aqui está mostrando a sua frequência cardíaca. Na fase 1, ó, estou enchendo o meu pulmão de ar.
tá? Então, nesse momento, eu estou aumentando a restrição ali, né, a dificuldade de passar ali o fluxo sanguíneo, então eu aumento a pressão arterial. Se eu aumentei a pressão arterial, a minha frequência cardíaca, ó, tende a cair. Aí na hora que eu começo a fazer força, né, e com o ar preso ali, olha o que que vai acontecendo. A minha pressão arterial vai caindo, vai caindo, vai caindo, o meu batimento cardíaco começa a subir, 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 até o ponto em que eu tenho a liberação do esforço. Quando eu tenho aquela liberação do esforço, entra aquela fase que a gente chama do overshoot. Olha lá, ó. A sua pressão arterial dá um pico muito alto e a sua frequência cardíaca cai muito rapidamente. É esse momento aqui que as pessoas sentem aquele desconforto, aquela vontade de desmaiar ou ficam tontas e tal. Porque você tem essa mudança muito abrupta, né, de aumento da pressão arterial e queda da frequência cardíaca ao mesmo tempo. Então, isso daqui mostrando por um tempo de 10 segundos, mais ou menos, que você fez a manobra de Valsalva, tá bom? Lembrando mais uma vez, não há problema em se fazer essa manobra de forma bem feita, principalmente quando você está fazendo musculação com cargas muito elevadas, você precisa fazer isso daqui, né? É uma ação até natural que aconteça para você gerar estabilidade ali interna, para que você consiga fazer aquela força, né, com uma carga muito grande externamente. O problema é manter isso durante muito tempo ou pessoas que têm algum tipo de problema cardiovascular realizar esse tipo de manobra por muito tempo, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso. E aqui, gente, em relação a esses ajustes, né, para exercícios aeróbicos, então mostrando ainda, né, que a pressão arterial aumenta proporcionalmente à intensidade. Então, à medida que eu estou fazendo exercício aeróbico, a intensidade do exercício aumentando, a pressão arterial também aumenta. A diastólica não muda para exercícios aeróbicos, mas lembra que para musculação muda, né? A frequência cardíaca ela sofre maior estimulação simpática e a pressão arterial vai ser principalmente por vasoconstrição de grandes músculos inativos. É isso que faz ela subir. Então, se você ver esse gráfico aqui, ó, de repouso e aumentando a intensidade do exercício, a minha sistólica subindo, a minha diastólica permanecendo, e isso vai gerar esse impacto pequeno aqui na minha pressão arterial média, né, que é aquela conta que eu mostrei lá para vocês no slide anterior. Então veja que para pressão arterial, né, média aqui, ó, para exercícios de braço, né, ergômetros de braço, eu tenho um aumento importante, para exercícios de perna não. A gente já explicou por que que isso acontece para exercícios de braço em exercícios aeróbicos. A frequência cardíaca, de qualquer forma, vai subir para as duas, porém, para exercícios de braço, sobe mais do que para exercícios de perna, se eu estiver falando de exercícios aeróbicos. Tranquilo? E além disso, o que que acontece após o exercício? A recuperação após o exercício. Ah, acabou o exercício, e aí o que que acontece depois, né? Entrei no repouso, vou descansar, vou treinar amanhã de novo. Nesse meio tempo aí, né, nessa recuperação, o que que acontece? Geralmente nós temos respostas hipotensivas. O que que seriam essas respostas hipotensivas? Seria a minha pressão arterial tender a ficar mais baixa do que quando eu estava do que quando eu estava na situação normal antes do exercício, tá? Isso daí vai acontecer de maneira diferente para exercícios de força e exercícios aeróbicos. Vocês vão ver que os exercícios aeróbicos eles têm essa função, né, de resposta hipotensiva melhor do que exercícios de força. Tanto que para pessoas hipertensas, né, a recomendação é que se faça exercícios aeróbicos. Também se recomenda que se faça exercício de força, mas a resposta hipotensiva do exercício aeróbico ela é maior do que o do exercício de força. Isso é o que? É a pressão arterial, né, que cai é, após o exercício, né, na fase do descanso ali após o exercício, tá? Isso é temporário, né? Mas com o tempo você vai tornando isso crônico, né? Então você tem
esse ajuste feito aí de forma maior. Isso envolve vasodilatação periférica. Vasodilatação, gente, aumenta o calibre dos vasos. Então, imagina que você tem uma mangueira fina e vai passar muita água por essa mangueira, a pressão é alta, porque muita água num espaço pequeno. Aí você pega uma mangueira com um calibre maior, uma mangueira mais grossa, vai passar a mesma quantidade de água, você vê que aquela água agora vai passar com menos pressão. Tanto que você, se você tiver com uma mangueira, né, e quiser tampar a água mais longe, o que você faz? Você tampa um pedacinho ali da boca dela, né? Ou seja, diminuiu o espaço ali onde vai passar aquela quantidade de água e aí a pressão aumenta. Então isso também vai acontecer para os exercícios tanto de força quanto aeróbico. Porém, essa vasodilatação aqui vai garantir que essa pressão fique um pouco diminuída e pode durar até 12 horas após o exercício. Isso daqui depende do tempo que você se exercitou e em qual intensidade você se exercitou. Quanto mais tempo e quanto mais forte foi o treino, maior vai ser a sua resposta, tá? Um volume significativo de sangue vai permanecer nesses órgãos e vísceras aqui, né, ou nos músculos, né? Então isso reduz o volume sanguíneo central e isso reduz a pressão de preenchimento atrial e a queda e que provoca, né, essa queda da pressão arterial sistêmica. Então, se a gente observar essa pressão arterial aqui, ó, tanto sistólica quanto diastólica, para exercício de força e para exercício aeróbico, a gente vê que após a sessão de treinamento, ó, então você tem aqui, ó, as sessões de treinamento, tá? Após a sessão de treinamento, olha como que ela vai caindo em relação ao antes, né? Então aqui, ó, são os valores de referência, como estava a pressão arterial sistólica, né? Tanto para quem treinava aeróbico, para quem treinava força, e aqui o diastólico, né? Então elas estavam bem próximas e parecidas. Depois do treinamento, veja, olha lá, ó, como que ela vai caindo, né? Principalmente para o exercício aeróbico e mais ainda, né? Então a queda dela é muito maior para o exercício aeróbico do que para o exercício de força. Então por que isso acontece? Então, ó, em média, para exercício de força, a queda após sessão de treinamento foi de 7 milímetros de mercúrio. Para exercício aeróbico foi de quase 17, ó, 16,5. Tá? Então, uma queda, uma resposta hipotensiva muito maior. Isso aconteceu tanto para sistólica quanto para diastólica. Né? Na diastólica também, o exercício de força gerou uma queda de 5,3 e o exercício aeróbico de 11,6. Ou seja, ambos os exercícios conseguem gerar uma resposta hipotensiva após o treinamento, né, que se dura até 12 horas, porém o exercício aeróbico ou aeróbio, né, ele gera uma resposta maior, né, ou seja, ele gera uma maior resposta hipotensiva do que o exercício de força. Tranquilo, pessoal? Bom, na próxima aula a gente vai falar agora de respiração durante o exercício, tá? Mas a aula de hoje a gente vai falar, ficou, né, responsável por falar basicamente aí dessas respostas cardiovasculares, respostas cardiorrespiratórias vão ser tratadas nesse outro slide, e as respostas circulatórias que nós tratamos também. Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou deixar algumas referências, então deixei aqui para vocês aqui embaixo, né? Para vocês lerem alguns artigos. Eu vou disponibilizar esses artigos para vocês, para complementar o que vocês viram aqui na aula. E na próxima aula a gente continua falando de fisiologia cardiorrespiratória, mas agora a gente vai mais para a parte respiratória, né? Vamos falar um pouquinho mais do sistema respiratório durante o exercício. Tá bom, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de deixar os comentários lá para eu fazer o controle da frequência de vocês. E até o nosso próximo encontro, tá bom? Valeu, até mais.